Ok. Ouve-se bem? Ouve-se bem? Ora bem, então, boa tarde a todos. Eu chamo-me Pedro Lousã, fui também aluno desta casa durante alguns anos, até 1994. Portanto, acabei o curso em novembro de 94. A engenharia eletrotécnica de computadores, na altura, ramo de sistemas e computadores. Mas, os currículos estão sempre a mudar, mas sou engenheiro eletrotécnico, estou a trabalhar aqui no INOV, tanto que é um spin-off de Minesc, aqui mesmo ao lado, tanto aqui mesmo do outro lado da rua, agora apenas com umas brutais obras pelo meio. E venho aqui falar-vos de um projeto em que o INOV tem estado envolvido ao longo dos últimos 8 anos, que tem a ver com uma problemática, portanto, tem a ver com como se pode usar a eletrónica para ajudar, portanto, a tecnologia para ajudar em questões que são aparentemente puramente sociais. Ora, o cancro da mama é um dos cancros mais mortíferos, só ultrapassado pelo cancro do pulmão, e é o cancro mais comum entre as mulheres. As estatísticas dizem que 1 em cada 9 mulheres desenvolvem cancro da mama ao longo da sua vida. Muito pouca gente sabe, não estou a ver aqui nenhuma mulher, mas muito pouca gente sabe que 1% dos cancros da mama são desenvolvidos em homens. Portanto, os homens também têm cancro da mama, também estão sujeitos a isso, e 1%, tendo em conta os números, ainda é muita gente, muitos homens a desenvolverem cancro da mama. Mas hoje vamos centrar-nos nas mulheres, que são realmente as mais atingidas por este fenómeno e por este drama, que é um drama não só dela, mas toda a família que está à volta. Portanto, o cancro da mama, como eu estava a dizer, é um dos cancros mais frequentes na mulher. E como é que nós, tipicamente, hoje em dia, lidamos com isto? Todos vós já terão ouvido a televisão, todos os rastreios que se fazem, portanto, e todas as iniciativas que estão à volta disso, portanto, para ajudar as mulheres a descobrir o mais cedo possível se têm algum tumor. O cancro da mama o cancro, de uma forma genérica da mama, tem uma especificidade, tem duas características importantes. Uma delas é que alguns tumores, portanto, estamos a falar de vários tipos de tumores, não é apenas um, mas alguns destes tumores são, mesmo muito pequenos, são extraordinariamente agressivos, o que significa que, quando a mulher se apercebeu que tem o tumor, já não há nada a fazer. Mas tem outra especificidade também, que do outro lado, que ajuda alguma coisa, que é a maior parte deles são tratáveis se forem apanhados a tempo. Ou seja, há alguns tipos de tumores que, pronto, assim, independentemente da fase em que são apanhados, dificilmente há alguma coisa a fazer, mas o cancro da mama, quando eles são apanhados a tempo, normalmente são tratáveis, em 90 e tal % dos casos são tratáveis. Pronto, o que nós fazemos hoje em dia é fazer mamografia. Portanto, a mulher é aconselhada a fazer mamografia a partir de uma determinada idade, todos os anos, ou de 2 em 2 anos, e com isso nós conseguimos mais ou menos apanhar algumas situações. A mamografia tem a vantagem de ser um exame barato, que é pouco mais do que um raio-x, aliás é um raio-x, e tem normalmente boa sensibilidade. Tem como problema, tem como problemas o facto de ser baseada essencialmente em alterações estruturais dos tecidos. O que é que isto significa? Significa que o raio-x vai tentar apanhar, como apanha outras coisas quando fazemos uma radiografia, é ver se existe alguma parte do tecido que está mais densa, alguma coisa está ali mais opaca, e é isso que ele vai tentar apanhar. Isso nem sempre é um tumor, às vezes são apenas calcificações ou assim, e o que acontece é que, sobretudo em mulheres mais jovens, que têm a glândula mamária mais densa, isso oculta tumores. E isso é mais dramático em mulheres mais jovens, porque, como estão em fase de crescimento, o seu organismo funciona de forma mais rápida, o tumor desenvolve-se mais rapidamente e, portanto, mata mais rapidamente também. Pronto. O que acontece é que, muitas vezes, se apanhar uma situação que o médico pensa que é um tumor, faz aquilo, pode ser uma biópsia, pode ser outras coisas, mas muitas vezes acontece que a mulher é mastectomizada, ou seja, a mama é retirada, e depois vai-se descobrir que afinal aquilo não era um tumor, ou não era um tumor maligno, e portanto ela fica com aquele drama para o resto da vida, e aquilo não era necessário. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos de falsos positivos. E no caso da mamografia acontece isso com muita frequência. O PET,
que é a tecnologia que nós usamos, a tecnologia de base para, para a nossa máquina, é uma tecnologia que é conhecida, se não estou a errar, desde os anos 50, e baseia-se numa injeção de uma pequena dose de radioatividade num líquido que é injetado no sangue, e que é baseado no decaimento de um isótopo do flúor, que é o flúor 18, e emite radiação de forma natural, de forma espontânea. Portanto, há o decaimento do radionucleido e emite de forma espontânea. Pronto. Isto aqui tanto consegue-se provar, tanto consegue provar biologicamente, a maneira como nós fazemos, portanto, nós pomos isto, nós o que fazemos é, as nossas células comem, naturalmente comem glucose, portanto, açúcar. E o que nós fazemos é pomos um bocadinho deste marcador no açúcar que lhes damos. Portanto, nesta injeção que damos, estamos a dar basicamente açúcar com um marcador, portanto, com uma pontinha de radioatividade. O que acontece é que as células cancerígenas, pela sua própria natureza, têm que se desenvolver muito mais rápido que as células normais. Portanto, estamos a falar de uma célula, para todos os efeitos, é hostil ou é estranha àquele ambiente. Então, ou se reproduz rapidamente, ou então é morta pelo próprio ambiente à volta. Portanto, as células cancerígenas têm que comer muito mais do que as células normais. E é nisso que nós vamos basear. Portanto, nós vamos dar-lhes comida e vamos tentar perceber depois quem é que come mais, tanto daquelas pronto, da distribuição do corpo, onde é que vem maior radiação. Pronto, a vantagem do PET em relação à mamografia é que não é dependente da densidade do tecido, ou seja, basicamente ele só vai ver, portanto, vai ver quais são as zonas que têm maior absorção do líquido, portanto não é necessariamente a densidade do tecido. Tem também muito boa sensibilidade. No entanto, os sistemas de PET, veio aqui e alguns de vós provavelmente já terão tido familiares, ou mesmo alguém que tenha já feito PETs, as máquinas de PET que existem, chamadas PET de corpo inteiro, ou Whole Body PET, são máquinas que são para detectar tumores em todo o corpo e têm uma resolução muito baixa. Portanto, não são muito adaptadas para detectar tumores da mama, que são normalmente tumores que começam a desenvolver-se muito agressivamente, muito pequenos. Ora bem, então aquilo que o nosso consórcio, portanto, o desafio foi posto ao nosso consórcio, que é um consórcio exclusivamente português, foi aproveitar alguns desenvolvimentos que têm sido feitos a nível do CERN, na pesquisa de cristais, sobretudo cristais e fotodetectores cintilantes, para coisas como, por exemplo, o LHC, o acelerador de partículas, que já vós terão ouvido falar certamente. Isto foi trazido, tanto a tecnologia, entre aspas, a base da tecnologia, a arquitetura foi trazida do CERN pelo professor João Varela do Laboratório de Instrumentação Física de Partículas, também aqui próximo. Portanto, do pessoal, se houver, conhecer alguém da Física de Partículas, provavelmente conhecerão o LIP. E isto foi trazido, esta proposta de, olha, vamos aproveitar aquilo que está a ser, tanto a arquitetura daquilo que está a ser feito no CERN, para uma aplicação do mundo real numa coisa que é realmente útil. Portanto, vamos tentar detectar tumores, portanto, de uma forma, aproveitando uma maior resolução que conseguimos desta nova tecnologia. Portanto, este projeto foi desenvolvido no quadro de uma colaboração que é a Crystal Clear Collaboration a nível do CERN, foi cofinanciado pela ADI, tanto pela Agência de Inovação, no âmbito dos programas Primeiro Prime e depois Rent, que vocês também já devem ter ouvido falar. Foram feitos 6 milhões de euros, portanto a ADI entregou 6 milhões de euros de 8 anos ao consórcio para conseguir chegar onde nós chegámos, que eu vos vou mostrar a seguir. Neste momento nós temos a propriedade intelectual protegida por patente, está licenciada uma startup, que está aqui o logotipo PETSys, que foi criada para explorar comercialmente os resultados do projeto, e neste momento temos 2 scanners prontos para ensaios clínicos. Um que está em Coimbra, já está a produzir imagens a todo o vapor, e outro que está em Marseille, em França, e está a ser usado ao abrigo de uma colaboração com o CERIMED, que é um centro de física nuclear, ou de biologia nuclear, tanto, em França. Pronto, então o princípio físico, só para vocês terem uma ideia, é dada uma injeção de um radiomotor. Isto entra na circulação sanguínea, tem um tempo de espera na ordem dos 45 minutos. E 45 minutos porquê? Por 2 razões. Primeiro, porque a meia-vida do isótopo é 1 hora, portanto é ao fim de 1 hora que ele portanto, ao fim de 1 hora ele ainda está a decair com bastante atividade, e é o tempo que leva a espalhar-se no sangue. Por outro lado,
é importante que a pessoa esteja calma, porque senão os músculos vão absorver, portanto, se a pessoa tiver tensão nervosa, os músculos vão absorver muita radiação e, portanto, é importante que a pessoa esteja calma. Portanto, estes 40 minutos são tipicamente passados numa sala de repouso para deixar as coisas acontecerem naturalmente e biologicamente. Pronto, isto aqui, este isótopo, portanto, este tratamento do flúor 18 tem uma particularidade. Portanto, isto o que acontece é que existe a emissão de positrões. Positrões são anti-eletrões, portanto, é a antipartícula do eletrão. E o que acontece é que, como já terão ouvido falar dos encontros entre a matéria e a antimatéria, quando um positrão se encontra com um eletrão, eles aniquilam-se, dão uma grande quantidade de energia, portanto, fazem sair dois fotões na mesma direção em sentidos opostos e aniquilam-se em termos de massa. Pronto, e fazem sair mais algumas coisas, mais alguns subprodutos neutrinos, e isso já me ultrapassa. Pronto, então o que nós vamos tentar fazer é nada mais do que ter aqui umas plaquinhas. Vamos tentar apanhar estas emissões, fazer triangulação matemática e tentar perceber de onde é que eles vieram. E a partir do momento em que sabemos onde é que eles vieram, podemos fazer um mapa de onde é que apanhamos as coisas todas. Pronto, então o que nós vamos fazer aqui é ter aqui um amplificador muito sofisticado, um filtro, portanto um shaper e um filtro inteligente para conseguir depois fazer uma reconstrução daquilo da informação que nos é mais relevante. Pronto, e se tivermos aqui alguma coisa assim normal, vai estar provavelmente a emitir mais do que os tecidos do corpo. E é isso que nós vamos tentar apanhar, que aqui se designa aqui por aquele ponto. Eu não vos vou fazer perder muito tempo aqui com as arquiteturas, só vos mostro este slide para vos mostrar que o nosso sistema é composto essencialmente por duas partes. Uma é aquilo que nós chamamos o front-end são as placas que eu vos mostrei. E depois temos em back-end aquilo que nós chamamos o DIA, ou Data Acquisition Electronics, que é a parte que vai do filtro inteligente que vos mostrei aqui agora há pouco, e que vai no fundo tentar apanhar só aquela mais fina nata de informação que nós temos. E já vamos perceber porquê. Pronto, e depois enviar para um computador para reconstruir dados. Do detector, do lado do detector também não vos vou fazer perder muito tempo com estas características técnicas, isto aqui é só coisas da área da física, mas gostava de falar sobre uma coisa, penso aqui que o pessoal daqui está mais na área da formação de eletrónica. Isto são cristais, são os cristais que nós usamos. São umas coisinhas pequeninas, têm 2 por 2 por 20 milímetros cada um, e são cristais especiais do ISO-CE, portanto é uma espécie de cristais que são muito densos, por isso é que está aqui a densidade, para conseguir apanhar aqueles fotões, aqueles são fotões gama. Se os cristais não forem muito densos, eles não interagem com os cristais. E depois temos aqui uns fotodetectores, parece aqui um chipzinho, e na verdade é com 32 células, são 32 fotodetectores cada chip destes, e nós usamos apenas 6.000 no nosso sistema. Então, temos 12.000 canais a debitarem qualquer coisa como... temos um tempo de detecção de 20 nanosegundos, para vocês terem uma ideia. Está tudo a debitar ao mesmo tempo. Por isso é que nós precisamos de um filtro muito sofisticado para conseguir apanhar a maior parte da informação, porque temos aqui um pico que vai até aos 20 gigabits por segundo para o back-end. E, portanto, temos alguma coisa que filtra, então ninguém conseguia processar este nível de informação. Ora bem, como detecção primária, nós tivemos de desenvolver um chip, portanto o INESC-ID, na sua participação no projeto, teve que desenvolver e desenhar um chip, que é aquilo que vocês veem ali, que tem que ser implantado diretamente na placa por uma tecnologia que se chama COB, Chip on Board, e que nos permite ter muito menor ruído do chip para fora. Nós estamos a falar de apanhar sinais, aqueles fotodetectores são polarizados com tensões que andam na ordem de 350 a 450 volts. A alimentação tem que ser estável, não pode ter um ripple superior a 7 mV, e os sinais que nos aparecem aqui são sinais na ordem de 1 mV, 2 mV, e nós temos que apanhar isso durante 20 nanosegundos. Então nós temos que arranjar alguma forma de apanhar isso. Então, nós não conseguimos fazer isso com a eletrónica convencional, é totalmente impossível, até porque estamos a apanhar 6.000 canais ou 12.000 canais ao mesmo tempo, e o que vamos tentar fazer é ter um ASIC com 192 entradas, portanto, por 192 sinais ao mesmo tempo, vamos ter 64 desses bichos aqui no nosso video wall, chamamos-lhe video wall, as nossas placas detectoras. Pronto, isto aqui são mais algumas das características. Este chip que foi desenvolvido aqui é o mais evoluído a nível mundial nesta área, e consegue usar apenas 3.6 mW por canal. Isto é muito importante porque nós vamos ter muita concentração disto numa plaquinha pequenina. Portanto, eles têm que dissipar muito pouco, senão vamos ter uma temperatura lá dentro que inviabiliza qualquer tipo de experiência. Por outro lado,
temos depois a agregação dos chips em módulos que nós chamamos de módulos de front-end, cada um agregando 384 canais e 2 ASICs. É isto que vocês veem aqui. Portanto, temos aqui a plaquinha, os 2 ASICs estão aqui, protegidos por uma resina, obviamente eles não podem estar expostos ao ambiente natural. E depois temos aqui um transmissor de LVDS, Low Voltage Digital Signaling System, Low Voltage Digital Signaling, portanto, transmissão por comunicação diferencial para o back-end, para poder processar os sinais todos. Vocês veem aqui os cristais, isto são aquelas agregações de cristais que vocês viram ali há bocado, e aqueles chipzinhos que vocês viram está um aqui e outro aqui, em cada uma destas células. Pronto, e depois o vídeo é composto por 8 placas destas de um lado e 8 placas destas do outro. Pronto, e depois tem mais uma placa de serviço que permite fazer distribuições, linhas de alta tensão, etc. Do outro lado, depois isto vai tudo por um canal e temos o nosso Data Acquisition Electronic, que foi esta a missão do Inove neste projeto. Do Inove desenvolveu essencialmente este DAI. E este DAI tem aqui, vocês podem ver, é um crate de 19 polegadas que tem 5 placas Compact PCI. 4 delas são slaves, chamamos DAC, Data Acquisition, e uma, que é esta que vem aqui em cima, é o trigger, a placa de trigger, que é a placa que faz a arbitragem das outras e envia a informação mais relevante para o PC para a construção de imagem. Como eu vos disse há bocado, a banda do front-end para o DAI, que é aqui por umas fichas, portanto estamos a falar de 64 cabos que ligam e que dão uma banda que vai até aos 20 gigabits, e mesmo depois de toda a filtragem feita, a banda entre o DAI e o servidor pode atingir 6 gigabits. Portanto, estão a ver uma coisa, normalmente não chega aí, normalmente anda na ordem de 1 gigabit, mas pode chegar àquela ordem de grandeza. Isto é uma placa DAC, eu depois tenho aqui, mas se alguém tiver interesse em ver, posso mostrar. Portanto, temos aqui, todo o trabalho é feito por 2 FPGAs de 4 MHz, Virtex 2 das iLinks, aqui os 8 canais de LVDS que vêm do front-end, e cada uma destas placas processa, então o trabalho é feito aqui, o trabalho de filtragem é todo feito por estas FPGAs. Cada bichinho destes tem à volta de 1000 patas, hoje em dia já não é muito, na altura era, portanto estamos há 8 anos, isto era state of the art, neste momento já está longe de o ser, mas nós conseguimos ter tudo, quase toda a eletrónica enfiada aqui dentro, dá-nos uma vantagem muito grande, é a flexibilidade de configuração, ou seja, nós vamos testar a máquina, aquilo não funciona, a maior parte da inteligência está aqui, portanto podemos mudar e podemos reprogramar para funcionar de outra forma. Caso contrário, podemos fazer placas novas. Só para vocês terem uma ideia, estas placas, estas aqui, têm 16 camadas de cobre cada uma delas. Mandar fazer uma placa destas e montar, por volta de 6.000 euros cada uma. Portanto, ter isto, a fazer a cada erro que houvesse, inviabilizava qualquer projeto. Portanto, nós temos aqui, daquele que eu vos mostrei há bocado, uma coisa, um destino para custar, o preço de custa à volta de 20.000 euros. Aquilo. Uma máquina destas custa a fazer à volta de 750.000, grosso modo. Cada uma. Preço de custo, assim, sem mais nem menos. 750.000, 1 milhão. Pronto. Então, nós temos 4 bichinhos destes e tem um bichinho destes. Estas placas são mais simples, estas são as tais placas que fazem a arbitragem, e depois tem aqui uma placa, portanto, é basicamente a gateway do circuito, e depois tem aqui uma placa que não se vê nesta fotografia, mas que eu vou mostrar já a seguir, que fazem então um link com o PC. Pronto, estas placas sentam numa FPGA Virtex 2 mais pequena, 3 MHz, e depois tem então uma placa que é um link de fibra óptica que envia as coisas para PC, que é isto que vocês veem aqui. Portanto, esta placa assenta na outra, por meio destas duas fichas, e depois temos uma placa PCI Express deste lado para receber isto. Dá até 2 canais que conseguem pelo data até 600 MB por segundo e consome no máximo 12 watts. Isto é importante mais uma vez por causa da dissipação. Pronto, e são assentes em Virtex 4, já são FPGAs mais evoluídas e que conseguem, até esta aqui tem à volta de 1500 pinos cada bichinho destes, pronto, mas conseguem fazer as funções. Caso contrário, é difícil pôr aquela placa, aquela mesanine. Esta placa aqui é uma placa para ter 20 camadas de cobre, para conseguir fazer sair todas as saídas da RGA, para conseguir fazer as ligações. Pronto, enquanto nós estávamos ao longo destes 6 anos ou 7 anos, nós andamos a desenvolver a eletrónica, enquanto nós estávamos a eletrónica, obviamente os nossos colegas da biologia tinham que estar fazendo alguma coisa, senão também tinham que justificar o ordem. Por isso,
eles foram baseando-se em simulações, portanto arranjaram o modelo de mama, que é um modelo que foi desenvolvido na Universidade de North Carolina, uma universidade qualquer de Carolina, disseram quais eram as características do nosso detector e tentaram, dentro daquilo que era possível, sem ter uma máquina física, perceber como é que o detector se iria comportar quando nós fizéssemos isto pela primeira vez a funcionar. Pronto, estão aqui algumas características que não vos interessam muito certamente, mas que têm a ver com a forma que tantas doses que são usadas, que são dadas de radiação. Temos aqui uma coisa importante, reparem aqui neste pormenor, a duração do exame 5 minutos. Um exame de PET é um exame para durar normalmente 20 a 30 minutos. E é uma coisa, foi uma das coisas que nós sempre anunciámos desde o início, da vantagem desta tecnologia, é a duração do exame. Porquê? Estamos a falar de pessoas que estão para saber se estão, muitas delas para saber se têm um tumor ou não. Portanto, psicologicamente é extremamente complicado. As máquinas de body PET são máquinas extremamente claustrofóbicas e são aterradoras. Portanto, esta máquina, para além de ter um conforto, dá um grande conforto à paciente, também, reduzindo o tempo de exame, reduz bastante este drama que é a pessoa saber, portanto, está ali naquela de estar a aferir se está, portanto, se tem um tumor ou não tem um tumor. Portanto, isto é uma coisa importante. Entretanto, os dados que fomos obtendo das simulações, portanto, isto aqui ainda são simulações, reparem que se consegue ir aqui obter coisas que andam na ordem de, para lesões de 3 mm já não se consegue, mas para lesões de 5 mm ainda são possíveis. Isto para nós, se calhar não, mas para olhos experimentados dos médicos, são lesões ainda muito visíveis. Para vocês terem uma ideia, um low body PET não consegue apanhar uma lesão abaixo de 1 centímetro. Portanto, isto aqui ia conseguir, e neste momento nós já conseguimos uma resolução que vai a 1.3 mm FWHM, o que significa que nós conseguimos uma resolução que é quase 10 vezes aquela das máquinas convencionais. Para não vos maçar com simulações, vou-vos mostrar imagens reais que já foram produzidas pelas máquinas. Começo por umas que nós fizemos umas vagas radioativas nas placas baixas para experimentar, com um espaçamento de 5 mm entre cada vaga, e fomos ver como é que a máquina se comportava. E reparem que isto, apesar de 5 mm, então ela nota-se perfeitamente e consegue-se distinguir perfeitamente os vários pontos. Isto com um algoritmo de reconstrução 2D, um algoritmo de reconstrução 3D. Consegue então uma resolução ainda maior. Melhor ainda, pusemos um ratinho, fizemos uma maldade, pusemos um tumor no ratinho, implantámos-lo numa perna e fomos tentar ver numa máquina de PET-CT. CT é o chamado TAC, a máquina chama de TAC. Portanto, fomos ao EPO, fizemos uma análise ao ratinho, uma máquina de TAC convencional, e foi estas as imagens que ela nos deu. Isso aqui pusemos na nossa. Aproveitando que ele ainda estava quentinho, pusemos na nossa. E reparem na diferença de resolução e na diferença de qualidade de imagem que nós temos. Aqui na nossa teste consegue perfeitamente onde é que a injeção foi dada. Isto foi ao sítio onde o tumor foi injetado. Ok? Isto são os vários cortes. Portanto, isto é para fazer reconstrução 3D, portanto, são os vários recortes do que nós conseguimos fazer, porque nós conseguimos fazer análise de profundidade de imagem. Portanto, nós conseguimos perceber exatamente em 3D onde é que está a coisa. E se não acreditam, aqui está um outro ratinho, não é o mesmo, com uma reconstrução feita na nossa máquina. E aqui são tumores, já agora. Isto foi outro ratinho que sacrificou a vida pela ciência, basicamente. Portanto, agora vejam, sim, os tumores são estas coisas pretas. Isto são tumores. O que é que se passa? Metástases. Portanto, o tumor começa-se a espalhar pelo corpo. Isto é, algumas das coisas, por exemplo, isto é a bexiga. A bexiga é uma das coisas que por acaso, neste caso, peço desculpa, isto não é o tumor. A bexiga é o sítio por onde o corpo ilumina o radiomarcador. E, portanto, tem aqui um grande uptake, porque está cheio, entretanto aquilo o corpo vai expelir, portanto, por intermédio da urina vai expelir o sangue filtrado, não é? E portanto isto é um grande uptake. Mas isto aqui já são metástases que tem pelo corpo todo. Portanto, do tumor que foi implantado inicialmente. E reparem na qualidade de imagem. Eu, por acaso, uma coisa que eu devia fazer era criar uma imagem PET convencional e vocês viam a diferença. A imagem PET normal não se consegue ver praticamente nada. E esta aqui consegue-se ver com esta resolução. Isto é um ratinho, estamos a falar de uma coisinha deste tamanho.
Não percebi. Qual é a profundidade do tecido, o máximo que a máquina vai? Profundidade de? Sim, do tecido. Não, isto está com uma resolução, isto penetra os tecidos, consegue uma resolução de 1 milímetro, 1.3 milímetros por 1.3 milímetros, consegue pôr o corpo em quadrados de 1.3 milímetros de lado, basicamente. Consegue penetrar nos tecidos perfeitamente, porque isto não é a máquina que está a penetrar nos tecidos. Toda a circulação sanguínea tem este radioisótopo que está a radiar. Portanto, o que nós estamos a fazer é fazer as coisas ao contrário, fazer reverse engineering, digamos assim, daquilo que estamos a apanhar. Ok? Portanto, isto está por todo o corpo. Portanto, estamos a conseguir obter isto de todo o corpo. Se tiver 3 cm, vês uma coisa maior, tens muita daquela coisa, tens uma aglomeração grande daquilo, ainda vês melhor a imagem. Ok? Ora bem, pronto, então neste momento nós estamos numa altura em que já completamos a linha tecnológica, como vos disse, temos 2 máquinas em funcionamento, uma em Coimbra e outra em Marseille. Foi lançada uma startup para a exploração comercial dos resultados, se alguém tiver curiosidade em ver, podem ver neste endereço e consegue ver mais informações sobre isto. E estamos neste momento a avançar para um passo de industrialização, é preciso parceiros industriais para isto. Industrializar uma máquina destas não é fácil e não é barato. E estamos a tentar cientificamente procurar outras aplicações e outros scanners, outras combinações que possam ser úteis para isto. Vou passar-vos aqui um vídeo muito rápido. Tem som, não tem? Não tem som. São 3 minutos só para vocês verem melhor, portanto, conhecerem melhor a máquina. Portanto, isto é a primeira máquina que nós fizemos, a segunda está mais avançada. Portanto, mecanicamente é mais... A segunda mecanicamente é mais bonita, mas em termos de funcionalidade é quase igual. Portanto, o nome de guerra da máquina é ClearPen, tem a ver com as questões que nós temos do CERN. E aqui vemos primeiro a senhora, mais uma vez a senhora vai fazer o exame, portanto a quem é injetado um radioisótopo. Ele começa-se a espalhar pelo corpo, aqui de uma forma algo fantasiada, digamos assim, é só para dar uma ideia. Passam os tais 45 minutos que eu vos falei, em média, e depois ela deita-se naquela máquina. Se vocês viram há bocado a outra máquina, que é basicamente um túnel, este aqui é sempre mais confortável porque tem só apenas uma abertura para pôr a mama e para poder fazer o exame. Portanto, tem as 2 placas que vocês podem ver aqui por baixo, as tais cabeças de detecção, as tais placas que eu vos tenho vindo a falar. Há a radiação, vamos tentar apanhar, tanto nas nossas placas. Elas rodam, portanto, para fazer reconstrução 3D. Portanto, conseguimos fazer reconstrução 3D desta forma. E depois cá temos o nosso sistema DAI, o nosso secreto de 9 polegadas, a fazer a aquisição dos sinais para filtragem e para... Pronto, para depois aparecer num sistema de construção, aparecer um resultado do exame que se fez. Nós temos ainda portanto, os sistemas mecânicos desta máquina foram desenhados para ter um grau de habilidade de 6 eixos. Para fazer isto, vocês vão ver a seguir, que é aquilo que se chama análise axilar do exame axilar. Porquê? Porque quando há problemas na mama, um dos primeiros sinais de alerta do corpo é um gânglio que nós temos aqui na axila, que começa a dar sinais que alguma coisa não está a correr bem. E, portanto, tanto para estes casos como para o caso dos homens, porque os homens obviamente não podem fazer o outro exame, né, por razões óbvias biológicas, esta é a forma de fazer o exame ao homem. Portanto, pondo uma placa por cima e outra por baixo. Pronto, isto aqui são os parceiros do consórcio, que eu vou passar então só para aqui, só para terminar a minha apresentação.
Pronto, isto como vos disse, quem trouxe isto para Portugal, este projeto foi o LIP. Tem o Inove, da parte da eletrónica de aquisição. O Inesco ID também, que me pareceu muito próximo da parte de microeletrónica. O LIP faz eletrónica de front-end. O Inesco sistemas mecânicos. IBEB, da Faculdade de Ciências e Biologia da Universidade de Coimbra, a reconstrução de imagens, portanto, todo o software de reconstrução de imagem. E o HGO como parceiro clínico para tanto o Hospital Garcia da Horta como parceiro clínico de suporte ao projeto, tanto para especificações e ensaios clínicos. Pronto, e nesta fase nós estamos prontos para fazer ensaios clínicos, portanto, ou seja, pôr efetivamente mulheres a fazer aqui exame para ver até que nós somos tão bons como dizemos. Muito obrigado pela atenção. Não sei se há tempo para perguntas. Se alguém tiver perguntas, é fascinante a resolução que conseguem obter no relativo da via. É impressionante, não é? Portanto, estamos aqui a ver, se pensarmos em volume, estamos a falar de conseguir uma resolução que é 10 por 10 por 10, portanto 1000 vezes superior àquela que nós conseguiríamos obter com uma máquina do Low Body PET. Que, como eu disse no início, para tumores da mama é muito relevante porque eles podem ser, se forem apanhados muito pequenos, têm muito boas probabilidades de ter um prognóstico muito mais favorável do que se forem apanhados mais tarde. Qual é o tempo de exame? É aquilo que eu estava a dizer, portanto, nós estamos a apontar para 5 minutos. Uma posição só. 5 minutos, sim. Não preciso. Pronto, essa é a questão. Essa é uma das questões de base. Desculpe, já agora só estava a falar isso porque eu disse que o exame durava no total 5 minutos. Tem razão, assim, aquilo que nós estamos a apontar é para fazer um exame total de 5 minutos. Peço desculpa, não é cada posição, é o exame total de 5 minutos. Que eu penso que tem 3 posições para conseguir a reconstrução 3D. O custo do exame é assim, o custo do exame é basicamente definido pelo preço do radioisótopo. O radioisótopo tem que ser fabricado em instalações específicas e nós até há relativamente pouco, até há cerca de um ano, não existiu legal sequer. Portanto, aquilo como tem uma meia-vida de 1 hora, eu há bocado disse 1 hora, desculpa, são 2 horas, aquilo tem 1 hora para ser transportado até ao hospital, ou seja, a fabricada tem que ser transportada até ao hospital, o que significa que IPOs, portanto, que são os sítios onde tipicamente se fazem, que é o caso de Lisboa, Porto e não sei o quê, mandam vir isso de Espanha, vem de avião de propósito para ser injetado. Portanto, os exames estão planeados, o paciente portanto, é feito um match do tempo em que chega o radioisótopo e o paciente está lá e é injetado imediatamente. Portanto, isso leva a que uma dose daquilo custa alta de 1000 euros. Custa mais de 1000 euros uma dose daquele radioisótopo. Como é que o radioisótopo é produzido? Não percebi. Como é que ele é produzido? É por ciclotrão, exatamente. Neste momento nós temos um em Coimbra, tanto o AIBILI, que é um dos parceiros que eu tenho uma entidade que eu não sei, eu acho que é participada do IBILI, exatamente, a participada do IBILI tem neste momento um órgão que existe em Portugal para desenvolvimento deste tipo de radioisótopos, que eles fazem investigação nesta área. Em termos de segurança, isto é mais seguro? Não percebi. Em termos de segurança, em termos da radiação emitida, isto é melhor do que o convencional ou não? Em termos de segurança que é para a pessoa, se tem mais riscos. É assim, a única diferença para o sistema convencional é que para um low body PET, por razões óbvias, porque tem um corpo inteiro para encher, digamos assim, tem que levar mais uma dose superior de radiação. Então nós podemos ponderar. Aliás, uma coisa boa de um exame deste é que nós podemos ponderar. Uma coisa que eu não vos disse, não veio a propósito, mas existem alguns tipos de tumores, nomeadamente tumores da mama, que podem ser despoltados pela própria radiação. Ou seja, existem, tanto quando as pessoas estão a fazer um PET, por exemplo, um PET ou outro tipo de exames que envolvam isótopos radioativos, na triagem médica que os médicos fazem aos pacientes, eles, um dos despistes que fazem é se um historial de algum tipo de tumores que sejam radiosensíveis, porque a própria injeção de radiação pode despoltar um tumor latente. Pronto, e então, nesses casos, o médico diz, não, eu vou fazer um tempo de exame superior, portanto, injetando uma dose de radiação inferior. Portanto, eu vou injetar uma dose de radiação inferior por precaução, e nesse caso o tempo de exame será superior. Porquê? Estamos a falar de estatística. Isto que nós estamos aqui a fazer, a reconstrução de imagem, não é mais do que estatística. Vai recolhendo,
e ao fim de algum tempo nós consideramos que temos um número de informação, portanto temos os dados necessários para conseguir fazer uma reconstrução. Se o tempo for reduzido, não conseguimos. Pronto, e portanto, nós podemos dosear o radioisótopo conforme o tempo de exame, portanto, complementar isto conforme o médico indicar, olha, se calhar este precisa ter um bocado mais cuidado, vai um tempo de exame mais longo e leva uma dose mais curta, uma dose mais pequena. Pronto, isto é a única coisa, porque de resto é exatamente igual. O radioisótopo não é produzido por nós, é o mesmo radioisótopo que é usado nos sistemas de PET convencionais e portanto não é assim mais nada assim de especial. A máquina, pronto, é apenas uma máquina. É só um sensor, é um sensor evoluído. Não é invasor, digamos assim. Porquê que esta injeção de isótopo não ser apenas na zona e ser no tubo do corpo? Não, isto é injetado na circulação, isto é por via endovenosa. É injetado na circulação sanguínea. Nós é que estamos só a ver aquela zona. E porquê? Acho que a pergunta é essa. E porquê só essa zona? Porquê é que não fazem um ok, eu peço desculpa. Não, então é assim, é porque foi considerado que para esta tecnologia traz vantagens grandes em relação à tecnologia convencional de scanner PET. E foi considerado que a área onde esta tecnologia seria mais otimizada seria para a área do câncer da mama. Mas, por exemplo, já há parceiros do consórcio, neste momento está um FP7 a correr, portanto um projeto europeu, para usar a mesma tecnologia para a detecção de tumores abdominais aqui. Para tumores da próstata, cólon e por outros. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Portanto, não tem, o princípio de detecção é o mesmo, simplesmente isto foi otimizado para ir apenas à mama. Portanto, a máquina foi desenhada mecanicamente para ir resultados da mama. Porque é o tipo de tumor que portanto, melhor conseguiria mostrar esta tecnologia a funcionar. Não percebi que tecnologia que é o do ser trazido para toda a parte, existe aqui, todo o princípio, a parte de eletrónica toda foi desenvolvida pelos parceiros portugueses. Mas a parte eletrónica é apenas, portanto, faz apenas fotodetecção. O que acontece? Isto aqui, portanto, vem um fotão. O fotão, portanto, quando passa por aqueles cristais, incide lá de alguma forma e é como os cristais têm um efeito de fotomultiplicador. Portanto, aquilo é apenas um fotão. Estás a ver a quantidade de energia que isto é, uma coisa ínfima. Portanto, aqueles cristais têm um efeito de fotomultiplicação para conseguir dar tipo um raio de luz para que um fotodetetor possa apanhar isso. Pronto, e mesmo assim estamos a falar de, como eu disse há bocado, de tensões na ordem dos muito poucos milivolts, podem ir a volts durante 20 a 40 nanosegundos. O tempo de pico é à volta dos 27 nanosegundos. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é... Pronto, passou. Depois este fotodetetor vai detectar os locais que emitem mais desta radiação. Não, o fotodetetor limita-se a detectar fotões. Detectei um, detectei outro, não sei o que e tal. Mas é cá atrás, nós vamos dizer, olha, este aqui dá a impressão que é o par deste. Aquele filtro que eu falei, o que vai tentar fazer é fazer emparelhamento e dizer, olha, pá, este aqui parece que é o par deste, então de onde é que eles vieram? Analisando o tempo de voo e não sei o quê, olha, foi daqui. Pronto. Isto depois tem algoritmos matemáticos que foram desenvolvidos pelo consórcio e que foram apresentados em conferências científicas aí pelo mundo inteiro para otimizar, para conseguir com o mínimo de informação possível conseguir trazer a maior reconstrução de imagem possível. Só mais um quem é que produz o cristal propriamente dito, o sensor? Neste momento são produzidos na Rússia. Faz parte, nós compramos a colaboração do Crystal Clear, mas são produzidos na Rússia, não lhe sei dizer a fábrica. Posso saber por curiosidade, mas são produzidos na Rússia. São cristais produzidos especificamente para isto. Portanto, é um isótopo especial de ítrio, acério e mais alguma coisa. Pronto, para dar aquela densidade, aqueles cristais são muito pesados, cada módulozinho daqueles pesa 600 gramas ou coisa assim, que é uma brutal para uma coisinha que é para aí deste tamanho. Obrigado por terem vindo a assistir à palestra. Peço que agradeço outra vez ao engenheiro Muito obrigado. Boa atenção. Vamos às 4h15 com a palestra sobre a emissão de veículos elétricos.